que continua com a palavra, agora com o processo 23.308, da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, auditoria de consumo de combustível. Com a palavra, o nobre relator. Agradeço a excelência do procurador, senhoras conselheiras. Agora trata-se da análise da auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves para averiguação do planejamento e execução contratual no fornecimento e consumo de combustível no exercício de 2016, a partir de informações solicitadas por meio de ofício TCA, DAF 2ª GCE, número 194/2017, TCA-C DAF 2ª GCE, número 196/2017, e 197/2017, dos anexos 1 e 2. Contudo, uma das limitações aos trabalhos de auditoria foi a ausência de visita, aspas, in loco, fecha aspas, já que não houve a realização de entrevistas, confirmação das documentações enviadas com os originais, além dos procedimentos de controle interno relacionados com a aquisição e execução dos contratos de fornecimento de combustível, procedimento estes constantes da matriz de planejamento. Caminhada toda a documentação da DAF, a segunda exigência procedeu a análise, constatando o seguinte: 2 pontos. A. Diante dos dados apresentados e com base nos critérios e parâmetros utilizados nos cálculos, vale afirmar que a quantidade estimada necessária para abastecer os veículos e equipamentos da frota da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves no ano de 2016 seria em torno de 7.947 litros de gasolina, 31.088 litros de óleo diesel e 147.553 litros de óleo diesel S10, distribuído conforme perfil da frota, totalizando 186.587 litros de combustíveis. B. Considerando que foram adquiridos cerca de 225.996 litros de combustível em 2016, ou seja, cerca de 12% da capacidade de consumo da frota total, verifica-se que houve consumo acima em cerca de 39.409 litros. Diante do exposto, afirma-se que a quantidade de combustível adquirida pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves em 2016 encontra-se dentro da capacidade de absorção total da sua frota. Citado o senhor Francisco Edilson Freitas, prefeito da época, deixou de aproveitar a sua oportunidade de defesa, conforme certidão da Secretaria das Seções, a folha 93, excelência. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o senhor ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito as folhas 95/98 dos autos, excelência. Seu relatório. Com a palavra, o nobre procurador, para a sua pronúncia. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, sob a responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito à época, com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado em relação à aquisição e consumo de combustíveis para os veículos destinados à consecução das atividades do Poder Executivo no exercício de 2016. Relatório da segunda inspetoria, as folhas 26 a 40, propondo a audiência do gestor, foi citado as folhas 90 e 92, mas quedou-se inerte, conforme certidão de folha 93. O processo deu entrada nesse Ministério Público de Contas em 9 de setembro de 2019. A segunda inspetoria emitiu o relatório de auditoria de conformidade, no qual identificou os seguintes achados: a ausência de designação formal de representante da administração para acompanhar e fiscalizar o contrato número 001/2016 de fornecimento de combustível, em desacordo com o artigo 67 da Lei Federal número 8666/93. Fragilidade no processo de fiscalização e execução do fornecimento de combustível, pela ausência de livro de registro de ocorrências, conforme prediz o artigo 67, parágrafo 1º da Lei de Licitação. Superfaturamento com dano erário, caracterizado pelo pagamento de preços manifestamente superiores à média praticada pelo mercado, incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, e não comprovação da finalidade pública do gasto de combustível na Prefeitura de Rodrigues Alves. Em relação aos itens 1 e 2, verifica-se que o gestor não designou formalmente um representante da administração para acompanhar a execução e fiscalização dos contratos de fornecimento de combustíveis no exercício de 2016, o que contraria o disposto no caput, parágrafo 1º do artigo 67 da Lei Federal 8666/93. O fiscal é imprescindível para acompanhamento das ocorrências relacionadas com a execução dos contratos, pois, além de acompanhar todos os abastecimentos do município, deve informar sobre eventuais vícios, irregularidades e demais eventos que envolvam a prestação dos serviços fornecidos pela empresa contratada, devendo propor soluções para a regularização das faltas, bem como as sanções que entender cabíveis. No caso em tela, a ausência do fiscal gerou fragilidade no processo de fiscalização da execução
das despesas relacionadas ao fornecimento e consumo de combustível contratado, em desatendimento ao contido nos artigos 62 e 63, parágrafo 1º, inciso 3, ambos da Lei Federal nº 4.320/64, artigo 73, inciso 2, a linha B, da Lei Federal 8.666/93, combinado com o artigo 10, inciso 2, da Lei Federal nº 8.429/92, configurando-se tal prática em gastos sem a devida comprovação da finalidade pública no contrato número 001/2016. Ademais, a DAF constatou a ocorrência de superfaturamento em parte do combustível adquirido, já incluso no montante de R$ 942.172,78, correspondente ao gasto sem a comprovação da finalidade pública. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela condenação do senhor Francisco Hernilson de Freitas, prefeito à época, a devolver aos cofres públicos a importância de R$ 942.172,78, decorrente do gasto com combustível em 2016, sem a devida comprovação da finalidade pública, conforme noticiado nos itens 3 e 4 deste pronunciamento, e de acordo com o caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, sem prejuízo da aplicação de multa acessória, com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. Pela aplicação de multa-sanção ao gestor, em razão de grave infringência à norma legal, artigos 67 e 96, inciso 4, e artigo 73, inciso 2, a linha B, da Lei Federal 866/93, e artigo 62 e parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o artigo 10, inciso 2 da Lei Federal 8.429/92, e do ato de gestão ilegítimo antieconômico, consoante o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do descumprimento da Lei de Licitação e Contratos, e da Lei Federal 4.320/64 e da Lei Federal nº 8.429/92. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Agradeço, Excelência. Nesse processo, foi constatada que a falta de fiscal gerou fragilidade na fiscalização da execução das despesas com fornecimento e consumo de combustível contratado, ferindo, dessa forma, os artigos 62 e 63, parágrafo 1º, inciso 3, todos da Lei Federal 4.320/64 e artigo 73, inciso 2, a linha B, da Lei Federal 8.666/93, combinado com o artigo 10, inciso 2, da Lei Federal 8.429/92, configurando-se tal prática em gastos sem a devida comprovação da finalidade pública no contrato número 001/2016. 2. Constatou-se ainda a ocorrência de superfaturamento em parte do combustível adquirido, já incluso no montante de R$ 942.172,78, correspondente ao gasto sem a devida comprovação da finalidade pública. Assim sendo, Excelências, ante ao exposto, eu voto. A. Pela condenação do senhor Francisco Hernilson de Freitas, prefeito à época, a devolver aos cofres públicos da municipalidade a importância de R$ 942.172,78, decorrente do gasto com combustível de 2016, sem a devida comprovação da finalidade pública, sendo, parênteses, superfaturamento com dano ao erário, caracterizado pelo pagamento de preços manifestamente superiores à média praticada pelo mercado e incompatível com os fixados pelos órgãos oficiais e não comprovação da finalidade pública do gasto de combustível pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves. Fecha parênteses. Tudo conforme o caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38/93. B. Pela condenação do senhor Francisco Hernilson de Freitas, prefeito à época, ao pagamento de multa acessória no montante de 10% sobre todo o valor a ser devolvido no montante de R$ 94.217,28, consoante que prevê a Lei Complementar Estadual 38/93, seu artigo 88. C. Pela aplicação de multa-sanção ao senhor Francisco Hernilson de Freitas, prefeito à época, no montante de R$ 14.280, em razão da grave infringência à norma legal, artigos 67 e 96, inciso 4, e artigo 73, inciso 2, a linha B,
da Lei Federal 8666/93 e artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 63 da Lei Federal 4320/64, combinado com o artigo 10, inciso 2 da Lei Federal 8429/92, e do ato de gestão ilegítimo antieconômico, consoante disposto dos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar 38/93. Pela remessa de cópia da decisão do Ministério Público Estadual, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do descumprimento da Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal 8666/93, e Lei Federal 4320/64 e a Lei Federal 8429/92. E após as formalidades de pelo arquivamento dos autos. Excelência, é o meu voto. Em votação, conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Ana Lu. Relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decidiu-se assim a unanimidade, nos termos do voto do nobre relator, pela devolução da importância apurada, acrescida da multa acessória e ainda da multa do artigo 89 de 14.280, encaminhamento ao doutor Ministério Público Estadual.